Saudações, sejam bem-vindos ao programa Natureza e Direitos Humanos. Programa este que tem como um dos seus objetivos promover a consciência e a conexão entre questões ambientais e direitos humanos. Hoje vamos falar sobre impactos das mudanças climáticas no acesso à água potável em Moçambique. E temos um convidado que realmente dispensa qualquer tipo de apresentação. Falo mesmo de Carlos Serra, ele que é ativista ambiental, advogado e docente universitário. Vou ir mesmo já às questões. Carlos Serra, como é que avalia a atual situação do acesso à água potável em Moçambique? Bom, é assim, há esforços foram sendo feitos ao longo dos últimos anos. Se olharmos para o setor das águas em concreto, percebemos, por exemplo, que há políticas, há estratégias que foram elaboradas e até melhoradas para garantir que esse acesso seja universal. Temos um quadro legal, digo, desde leis, regulamentos, também aprimorado, e temos esforços a nível das instituições. Há uma série de instituições que foram criadas ao longo dos anos para garantir que esse direito à água seja uma realidade. A realidade no terreno mostra, sim, a situação vai melhorando, mas ainda há muitas pessoas que não têm acesso à água. E à medida que vamos aglomerando, à medida que vão tendo deslocações no território, esse esforço pode eventualmente aumentar. Entre a realidade, entre a teoria e a realidade, ainda há muito trabalho a fazer. Portanto, há também, gosto de acrescentar e aproveitar a oportunidade de acompanhar os esforços que estão a ser realizados no direito à água com a componente de saneamento. Porque se não houver este equilíbrio entre água e saneamento, o resultado é que tudo o que possa estar a ser feito no domínio da água seja depois comprometido pelo baixo ou nulo saneamento. Tem muito a ver com a qualidade, com o fator qualidade da água. Portanto, digamos que temos ainda trabalho pela frente. É verdade. Estamos a falar que Moçambique é um dos países mais afetados negativamente pelos efeitos das mudanças climáticas. Estamos a falar de cerca de 46% da população que não tem ainda acesso à água. Indo mesmo neste pensamento, quais são os principais desafios ambientais que afetam a disponibilidade de água no país? Ora bem, vamos pensar numa situação logo de contingência, uma situação extrema. Se ocorrer um fenómeno climático extremo do tipo inundação ou ciclone, o que é que vai acontecer às populações afetadas? Em primeiro lugar, falta de água. Então, logo, um dos primeiros bens a ser procurados é a água. Então, nós já sabemos que depois de um fenómeno climático extremo, vem uma situação de penúria e escassez de água, fazendo com que também haja risco de doenças relacionadas com o meio, diarreias, cóleras e depois as malárias, exatamente porque a água acaba ficando contaminada e as pessoas correm o que têm e dispõem. Então, dentro do kit de emergência que é desenhado, a água está lá. Isso requer um esforço muito grande, porque fazer chegar água a todas as pessoas em qualidade não é sempre um desafio. Agora pensemos em mudanças que são mais lentas, mais silenciosas. A desertificação que tem vindo a afetar uma parte do nosso país, com particular enfoque na região sul, compromete os recursos hídricos que nós temos. E o acesso à água de muita população nas áreas afetadas continua a ser um desafio gigantesco. Por outro lado, não nos esqueçamos também que toda esta alteração que está a acontecer pode afetar regiões produtoras de água, regiões que têm o potencial de fornecer água. Portanto, e à partida, sofremos as mudanças climáticas, vamos precisar de mais água, mas simultaneamente podemos estar também a ter as nossas fontes de fornecimento de água comprometidas. Portanto, é preciso considerar sempre esta relação muito próxima entre águas e mudanças climáticas. Pois é. E o aumento da frequência de secas e cheias impacta na qualidade da água potável? Como é que ela afeta? Olha, é lógico que se nós pensarmos numa cheia, começando pela cheia, a cheia, primeiro, ela não respeita nenhum território, não é? À partida.
Portanto, é água acaba sendo um paradoxo. Faz chegar água a todo lado. Só que essa água transporta tudo. Essa água, inclusivamente, ela conecta com os sistemas existentes de saneamento. Ela acaba ficando contaminada com resíduos animais, com resíduos também humanos, e torna-se um problema muito sério para a saúde, mas muito mesmo. O outro problema é que esta água, ao ficar estagnada há algum tempo, também constitui um problema grande a nível do meio. Bem, por outro lado, a desertificação ela tende a fazer reduzir a água existente, aumentando a disputa por aquela mesma água. Então, é normal que nós podemos chegar a um lugar no nosso país e temos uma lagoa e aquela lagoa é servida por animais, por seres humanos, as necessidades estão realizadas ali mesmo, portanto, e os níveis de contaminação podem ser elevados. Eu já vi isto acontecer e sei o que significa. Portanto, temos aqui um trabalho muito grande. Agora é assim, quando se fala de mudanças climáticas, fala-se de adaptação, fala-se claramente de resiliência também, de mitigação e de resiliência. Então, nós temos que transformar aquilo que é um problema numa oportunidade. E podemos ter água a mais num determinado ciclo que, se for devidamente capturada, retida, aproveitada, pode nos fornecer depois, pode resolver-nos o problema das necessidades em períodos de estiagem. Portanto, isto é uma equação que podemos desenvolver depois. Muito bem. E há regiões específicas do país que já enfrentaram escassez de água devido às mudanças climáticas? Claro, há um processo de seca com tendências para desertificação na região sul. Portanto, isso está mais do que mapeado e diagnosticado. Tudo que é documentos revelam e mostram. É um problema regional. Portanto, não afeta somente Moçambique, mas afeta também países vizinhos. Há um país em especial que está a sofrer tremendamente, que é o Botsuana, que tem as suas reservas hídricas, portanto, colocadas mesmo em xeque. Portanto, é um cenário muito complicado que está a enfrentar. Então, há também abordagens regionais que têm que ser feitas. Por exemplo, aquilo que é um curso de água que atravessa vários países, é muito importante que este curso, este rio, que não tem propriamente fronteiras, mas este rio seja gerido pelos países que são beneficiados pela sua travessia, mas de uma forma integrada, de uma forma harmoniosa, sob o risco de podemos ter filhos e enteados, uns a sofrer pelos erros cometidos pelos outros. Nós tivemos alguns países da região a reter a água, vai faltar água para nós, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, cada vez mais é necessário que a cooperação regional seja uma realidade. É verdade. Ao longo da conversa, o Carlos Serra fez menção do saneamento. Sabemos que a proporção de pessoas com acesso a fontes de água melhoradas aumentou em 61% em 2015 e 73% em 2020, mas quando vamos estudando a fundo, percebemos que nas zonas rurais estas estatísticas são baixas, porque temos escolas nas zonas rurais sem este acesso ou sem acesso à água, ao saneamento. Pode explicar este fenômeno das zonas rurais? Olha, eu diria que não é apenas nas zonas rurais. É verdade que as estatísticas mostram uma situação melhor nas zonas urbanas. Mas se falarmos de escolas, o problema é geral. Okay? É completamente geral, é estrutural. As torneiras podem estar lá e não funcionar nas escolas urbanas. Então é assim, é lógico que é muito mais difícil intervir no meio rural. A nossa população está muito dispersa. São padrões de ocupação e uso do solo completamente diferentes dos padrões que nós temos nas grandes cidades. Portanto, há sempre mais desafios no meio rural, em termos de sistema de fornecimento de água, mas também em termos de sistemas de saneamento básico. Então, no entanto, já temos interfaces, já temos realidades híbridas, já temos realidades em que nós temos, portanto, um pouco de rural e um pouco de urbano, portanto, em toda a nossa periferia, isso é demonstrável facilmente. Então, as fórmulas não são únicas, não são as mesmas, portanto, é necessário atuar logicamente neste momento mais no meio rural para garantir não somente igualdade, mas acima de tudo equidade, que é isso que é necessário neste momento.
e é necessário também equilibrar as nossas intervenções em termos de água e de saneamento. Agora, voltando um pouco atrás e tocando na realidade urbana, eu creio que nós não aprendemos ainda suficientemente com a pandemia do Covid-19. Se formos a ver, e eu tinha uma enorme expectativa, na gestão da pandemia, esforços foram feitos em todo o país para garantir acesso à água a todas as crianças dos estabelecimentos escolares. Escolas. Exatamente. E as crianças podem lavar, e adolescentes podem lavar as suas mãos. E isso, para mim, na altura, constituiu uma enorme oportunidade para resolver um problema crónico, garantir maior asseio, maior higiene escolar e até a educação para depois gerar um impacto positivo em casa. Mas, no entanto, o que aconteceu depois é que, salvo honrosas exceções, a maior parte desses sistemas ou ficou degradado, ou sofreu vandalismo, ou deixou de funcionar por falta de água. Então foi sol de pouca dura. Nós não aprendemos o suficiente com esta pandemia. E quem diz estabelecimentos escolares, diria muitas instituições do Estado. Se nós formos a fazer um trabalho a nível de províncias, perceberemos que é possível entrarmos numa instituição hospitalar e não ter água, ou ter um sistema claramente disfuncional de saneamento. Isto é muito delicado, isto é muito complexo. É verdade, temos notado a cada dia, quando nos fazemos a certas instituições, tem lá um meio, né, que poderia ser usado para a lavagem das mãos, mas está ali parado, disfuncional, porque não tem água, não tem sabão, não tem nada. Nós próprios aqui, a nível da instituição onde estou neste momento, temos ali 2 sistemas obsoletos na entrada, obsoletos em pouco tempo, quer dizer, ficaram os momos, né? Ficou aquele mobiliário, mas felizmente temos água, né? Nas casas de banho temos água. Muito bom. E que medidas podem ser tomadas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas sobre os mananciais de água? Bem, é cada vez mais importante investir em infraestrutura básica, além do conhecimento. E já agora, quando falamos de conhecimento, posso trazer a dinâmica de investigação, extensão e inovação. Podemos fazer muito mais nestes campos e domínios, porque não há soluções iguais para todas as realidades no terreno e é preciso também que nós investamos em soluções de baixo custo, soluções que estão à altura daquilo que são as limitações como país. Não é? Estamos a enfrentar uma crise económica. Então, há aqui um manancial de oportunidades, creio eu, para a investigação científica, acompanhada pela implementação e pela aplicação. Portanto, claro que é necessária infraestrutura, mas infraestrutura acompanhada de conhecimento. Por outro lado, gestão. É muito importante que qualquer sistema que seja montado ou venha a ser montado tenha a sua gestão, e uma gestão comunitária de preferência, uma gestão baseada no empoderamento da comunidade, seja ela primeiro garante, seja ela que esteja na linha da frente da manutenção desses sistemas. Senão vai acontecer aquilo que acontece muitas vezes, é que com falta de manutenção deixa de funcionar e o resultado está à mostra. Mas é muito importante sublinhar o seguinte: há um ecossistema neste país, portanto, que desempenha uma função dupla, fornece água e simultaneamente ajuda a mitigar o impacto das mudanças climáticas. Mais concretamente, portanto, ajuda-nos a construir uma resiliência às mudanças climáticas. São os ecossistemas de terra úmida. Estão em todo o país, numas províncias mais do que noutras. Por exemplo, a província de Sofala e a província de Zambésia têm áreas úmidas consideráveis, mas temos áreas úmidas um pouco por todo lado, incluindo na Grande Maputo. Áreas úmidas aqui na cidade de Maputo, áreas úmidas na cidade de Matola, no município, portanto, na vila de Boã e também de Matola Rio e também daqui de Maracuene. Mas o que se assiste é que estas terras úmidas estão a ser convertidas para efeitos de construção. Portanto, estão a ser ocupadas, estão a ser aterradas e elas fornecem-nos água, que é necessária para a agricultura e para o suprimento de outras necessidades, e simultaneamente elas funcionam como uma almofada, como uma esponja durante as cheias. Elas absorvem
a água em excesso do período das cheias. Mas a realidade no terreno mostra que não estão a ser consideradas. É fundamental que as terras úmidas remanescentes nas áreas urbanas e na periferia urbana em Moçambique, é fundamental que elas sejam protegidas antes que seja demasiado tarde. E, em alguns casos, eu até vou mais longe. É necessário resgatar parte destas terras úmidas, ou seja, corrigir os erros no território. Há quem vai ter que sair ou devia sair, portanto, os municípios têm que assumir uma responsabilidade e uma cota à parte, porque durante muito tempo, das duas, uma, ou deixaram, ou simplesmente emitiram doados sobre estas áreas. O resultado está à vista. Hoje temos inundações urbanas e parte destas inundações está associada à ocupação das bacias da retenção de águas. Bacias naturais. Sim. É verdade. E quais são as principais ameaças ambientais à qualidade de água em rios e mananciais no país? Bem, a nível de qualidade, é preciso recordar que toda a atividade humana tem o potencial de poluir e contaminar. Portanto, toda. Só o facto de existirmos. Então, falei já bastante sobre a questão do saneamento. Se tivermos sistemas de tratamento dos resíduos que geramos a partir das nossas casas, o resultado é contaminar aquíferos subterrâneos, lagos, rios, etc. Portanto, há aqui uma relação direta entre resíduos domésticos produzidos a partir dos lares e a poluição e a contaminação dos recursos hídricos. Mas a agricultura polui bastante. Está bem? Os químicos usados na agricultura têm um impacto sério na nossa própria saúde. Portanto, se nós estivermos a consumir água que não tenha sido tratada e contenha este tipo de materiais, é um problema para nós. A indústria, pelas mesmas razões, o setor de transportes, olha, coisas tão simples de explicar como esta. Quer dizer, nós temos uma oficina, às vezes uma oficina informal, funciona completamente à margem daquilo que seria recomendável. Aliás, nem temos legislação para as oficinas. Então, qualquer um tem uma oficina em casa. Aqueles fluidos, aqueles líquidos, aqueles óleos usados, aquilo tudo vai para onde? Vai para o sol, vai para a água. E basta uma pinguinha de um óleo de motor para contaminar uma quantidade enorme de água. Só este paralelismo mostra, portanto, o que ainda temos pela frente, que é muito. Enquanto isto não for um assunto, vai ser muito difícil falar de água com qualidade. Pois, qual é a nossa capacidade de tratamento de água? Ainda é limitada. Podemos fazer chegar águas. Água tratada pode ser ainda um assunto. E depois é preciso compreender que toda a rede de fornecimento de água, ou parte desta rede, pode estar também obsoleta. A água pode chegar a um prédio, mas o prédio tem 50 anos. E aquela água que chega ao segundo, terceiro, décimo andar aqui na cidade de Maputo pode não ter qualidade por causa da tubagem que está a ser usada. Então há muito trabalho a fazer. E existem tecnologias sustentáveis que podem ser implementadas para melhorar a gestão da água potável em comunidades vulneráveis? Sim. Existem vários sistemas que foram desenvolvidos ao longo do tempo para realidades muito similares às nossas, alguns estão a ser usadas inclusivamente em Moçambique. Este assunto é muito gritante na Índia, por exemplo. Ainda tem uma grande parte da sua população sem acesso à água com qualidade, em quantidade e qualidade satisfatória, e há sistemas bastante interessantes que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então, Moçambique creio que pode sempre beneficiar-se dessa troca de experiências e de conhecimento. O mesmo em relação a alguns países africanos e alguns países da América Latina. Mas, acima de tudo, acho que poupar o que temos é fundamental. Portanto, há uma cultura de conservação da água que deve fazer parte do nosso dia-a-dia e capturar, aprovisionar o máximo dessa água que durante a época chuvosa cai, por exemplo, está a cair tanta agora, e que depois acaba, portanto, se perdendo, evaporando ou indo parar ao oceano. Muito pouca água nós estamos a utilizar. Isto para efeitos de quantidade, acesso à água. Para efeitos de qualidade, logicamente, temos depois que acompanhar sempre pelo devido tratamento. Mas olha, a construção, até que ponto é que a construção em Moçambique considera o fator água? Ao nível das descargas de lavatórios, etc., lava-louças, descargas, digo, da casa de banho,
em nível também de aproveitamento da água de chuva. Portanto, quer em termos de circularidade, que grande parte da água que nós utilizamos uma vez pode ser reutilizada, okay? E o mesmo em relação ao potencial que um edifício tem de captura da água. Mas o nosso setor de construções não tem nada nesta matéria. Não há nenhuma orientação, diretriz, regra, absolutamente nada. Nós ainda estamos longe de estar preparados para o que está a acontecer neste momento. Portanto, continuamos a usar uma legislação muito obsoleta. Ou vamos fazendo à nossa maneira aquilo que aprendemos a fazer e vamos, não é, multiplicando e reproduzindo. Está bem? E como é que a educação ambiental pode ajudar na conservação dos mananciais e no uso responsável desta água? Eu acho que não há nenhuma mudança que não passe pela educação. Se nós não educamos, não vamos ter resultados, não vamos ter uma mudança de comportamento. E eu aprendi muito com o lixo. Como é que nós fazemos com que um cidadão deixe de jogar para o chão o seu resíduo, assuma a responsabilidade e vá colocar num recipiente adequado. É um trabalho que tem que acontecer. Mas é vital que se tenha em consideração que a educação de adultos é muito mais lenta e complexa do que a educação das crianças. Então, se nós tivermos abordagens a nível das nossas escolas primárias, em primeiro lugar, e secundárias, permanentes sobre os cuidados a ter com a água, ótimo. Mas devemos acompanhar qualquer programa de educação ambiental com a disponibilidade da água, porque senão vamos estar a falar e a pregar num deserto. Pior ainda se estivermos numa realidade de bairro onde não há água, como por exemplo vi em alguns bairros da cidade de Pemba, que receberam e colheram muitos deslocados. Nós estamos a falar dos cuidados a ter com a água e a escola não tem água, então não vai funcionar. Essa educação ambiental não vai a lado nenhum. É a mesma história do lixo. Estamos a falar de lixo, mas não temos um recipiente. Não é? Temos que acompanhar qualquer abordagem de educação com as condições, com a logística necessária. Muito bem. E que ações o governo, as organizações e o setor privado deveriam priorizar para garantir o acesso à água potável diante das mudanças climáticas? Ora bem, eu acho que muito do que já fui dizendo, não é? De forma mais dispersa e desorganizada, mas logo a partir de ter este assunto como prioridade, portanto, estamos aqui a trabalhar um binómio, estamos a trabalhar água em quantidade e em qualidade e mudanças climáticas. A partir daí já estamos efetivamente a dar um passo arrojado em frente, que é considerar que a mudança climática pode impactar os esforços que nós estamos a desenvolver todos na disponibilidade, na acessibilidade e disponibilidade de água, em quantidade e em qualidade. Portanto, há aqui um trabalho muito grande a fazer. Portanto, qualquer solução, qualquer infraestrutura que formos a montar tem que ser resiliente, por exemplo, senão nada feito. Passado algum tempo está tudo debaixo da água, passa a expressão. Esforço também no sentido de educação permanente, no sentido da apropriação destas infraestruturas, que acho que é muito importante. Ao longo do tempo, acho que aprendemos muito com a situação da conservação, ou baixa conservação. E, por vezes, estamos a fazer o melhor para uma comunidade, mas a estrutura de organização local não deu um passo. E o resultado é que depois isto se perde. Então, acho que a esse nível muito pode ser feito. Mas, acima de tudo, combinando esta abordagem educacional com a abordagem de empoderamento da comunidade e das pessoas, com a abordagem de infraestrutura adequada, resiliente e soluções de baixo custo, que podem ser replicadas no país fora, estaríamos a responder à. Muito bem, estamos mesmo no fim da nossa entrevista e para finalizar, qual é a mensagem que tem a deixar para a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos? Sim, é fundamental que a água faça parte do nosso menu, não é? do nosso cardápio. É preciso compreender que sem água não há vida, mas que essa água tem que ser protegida, acima de tudo, a sua qualidade, a sua quantidade devem ser protegidas. Portanto, e há cuidados muito simples em relação à água que temos, que podem ser adotados no dia a dia. Um aspecto muito importante é aprender a não despejar qualquer coisa
para o solo e para a terra ou para uma vala de drenagem, porque vamos impactar a água de todos, a qualidade da água de todos. Isso é fácil, envolvendo autoridades comunitárias, envolvendo as nossas comunidades, é fácil de explicar. Nós usamos muitas vezes sabão e produtos de higiene no geral que contêm químicos e é quase inocente este ato, despejamos, não imaginamos o resultado daquilo, os impactos que aquilo possa gerar. Pronto. Mas lá está, temos que acompanhar isto com um sistema de organização. Por outro lado, a nossa água, a água que está lá disponível em casa deve ser tapada. Não podemos ter a água open, não é? Em recipientes abertos. Poderemos estar a atrair outro tipo de problemas. Essa água pode ficar contaminada porque está exposta. Este cuidado sempre é tapar, é fundamental. Muito bem, querido telespectador. Este foi o programa Natureza e Direitos Humanos de hoje, onde estivemos a aprender sobre os impactos das mudanças climáticas no acesso à água potável em Moçambique, onde tivemos como convidado o Carlos Serra, ele que é ativista ambiental, advogado e docente universitário. Assim, só nos resta dizer muito obrigada pela audiência. Até a próxima.